Bom, se você chegou até aqui, então você já viu nosso anúncio no Instagram ou Facebook, já passou pelo nosso site, está vendo o vídeo dos direitos do trabalhador de ambientes frios e linha de produção, então com relação à saúde e segurança do trabalho desse. Então, vale lembrar também, caso você veio direto pelo YouTube, tem o link embaixo aqui na descrição, é só dar uma olhadinha, que vai te levar ao site. Então lá vai ter um PDF falando sobre os direitos dos trabalhadores da linha de produção e de ambientes frios. Vai ter uma tabelinha em PDF lá. E mais abaixo no site vai ter uma planilha do Excel para cálculos. Então, do tempo em que o trabalhador não para, né, de acordo com o artigo que nós vamos ver ali daqui a pouquinho, tem uma tabela então para nós calcular o valor devido ao trabalhador quando não há uma pausa na questão dos trabalhadores que trabalhem em ambientes frios, tá? Como nós já vamos ver. Então, vamos lá, começar aqui o nosso vídeo. Tá? No que vai dar a base do direito aqui, então, para linha de produção e ambientes frios, tá? A NR36, que é os trabalhadores também mexem com alimentos, né? NR36, só procurar lá no Ministério do Trabalho e você vai encontrar, tá? Qual que é o objetivo aqui? Diminuir os riscos, então, nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e derivados, enfim. O objetivo é garantir a saúde e segurança do trabalho. Então, foco técnico, linha de abate, desossa e processamento em geral. Ergonomia e ritmo do trabalho. Tá. Primeiro direito aqui que a gente tem que ter atenção é a recuperação térmica e fisiológica. Então, trabalhadores que trabalham em ambientes frios têm direito a 20 minutos de pausa para descanso e recuperação térmica a cada 1 hora e 40 trabalhadas. Se o trabalhador não faz esses 20 minutos de descanso, é devido hora extra. Então, esses 20 minutos passam a ser devido como hora extra. Então, é calculado a 50% o valor da hora, né? Se for somar o valor de um dia, caso o trabalhador não faça essa pausa de 20 minutos, ele vai ter direito ao final do dia de 1 hora extra, tá? Além do que ele vier a fazer, as horas extraordinárias, tá? Então, a não concessão integral ou parcial do pagamento desse período de descanso valerá como hora extra. Então, ao final do dia, 1 hora extra a mais para o trabalhador, mesmo que ele só cumpra a jornada normal. É um direito irrenunciável, tá? O trabalhador não pode renunciar a esse direito, ele, por conta própria, acordar com o empregador de não fazer, não tem essa possibilidade. Tá, vamos lá. A justificativa é para neutralizar o estresse térmico, né? Caso não seja feito, pode haver um risco maior de acidente do trabalho. O trabalhador ganha hora extra por quê? Então, vem de uma súmula do TST, a súmula número 438, a pausa do artigo 253 da CLT, quem quiser dar uma olhada lá, não é apenas um descanso, mas sim é uma medida de saúde do trabalho e higiene. Tudo bem? A minha empresa, digamos, um exemplo aqui, se ela tiver um banco de horas, pode anular esse direito do trabalhador de receber hora extra? O banco de horas pode somar essa hora extra de que o trabalhador não fez essa pausa de 20 minutos a cada 1 hora e 40? Não, não pode somar, porque essa pausa térmica ela é psicofisiológica. Tá? O trabalhador precisa do descanso por uma questão de segurança do trabalho. E o artigo 60 da CLT diz que em atividades insalubres, qualquer regime de compensação ou banco de horas só vai ser válido com inspeção prévia e autorização do Ministério do Trabalho. Então, essa pausa de 20 minutos não vai ser anulada, não vai se somar a banco de horas. Tá? Próximo direito. O tempo invisível, tá? Que deriva do artigo 4 da CLT, que é a disposição ao empregador. Quando os empregados trabalham nessas indústrias geladas, enfim, e com alimentos, então ele deve ter uma vestimenta adequada, né? Questão de higiene e tudo mais. E a vestimenta desses EPI e tudo mais, colocação e retirada demanda um tempo antes e depois de começar o trabalho propriamente dito. Então, o que ocorre? Muitos empregados batem o ponto só depois de pôr essa vestimenta, essa EPI, e passar por barreira sanitária e tudo mais. E isso acarreta uma perda de tempo do trabalho. Depois, pelo certo, quando o trabalhador chega na empresa, ele já está à disposição do empregador. Então,
ele, ao chegar no local de trabalho, já deve bater o ponto, mesmo que ele não tenha colocado a vestimenta adequada para começar o trabalho e os EPIs. É estimado, tá, que o empregador deixe 30 minutos por dia, que ele digamos, perde de hora extra, batendo o ponto depois de colocar a vestimenta adequada para o trabalho. Uh, Caso o empregador faça pelo certo, então ele deve obrigar os empregados a bater o ponto assim que chegue na empresa, pois esse tempo, colocando a vestimenta adequada e os EPIs, valem sim como o horário efetivamente trabalhado, mesmo que ele não tenha começado propriamente as atividades. Então, o trabalhador deve ficar de olho, caso ele não esteja computando esse tempo, de colocar, de retirada desses equipamentos, e, enfim, passado pela barreira sanitária, não esteja colocando esse tempo na sua jornada de trabalho, então ele está perdendo, pois esse tempo pode valer como hora extra. Tá? Se passou de 10 minutos pondo essas roupas e equipamentos e depois retirando, né, para voltar para casa, enfim, pode valer como hora extra. Passou de 10 minutos por dia, 10 minutos para pôr, 10 minutos para tirar esses equipamentos. Então, certamente o trabalhador vai deixando hora extra pelo caminho, desculpe, e essa hora extra vale dinheiro, tá? Na tabela lá do site, vou deixar o link na descrição, tem como fazer o cálculo, tá? Ou então, caso queira, você pode ir atrás de um advogado da tua confiança para fazer o cálculo. Aqui no escritório a gente trabalha com essas teses, enfim, e também, sempre quando nos procura, a gente realiza o cálculo e instrui o trabalhador da melhor forma possível. Questão das doenças ocupacionais, então, a pessoa trabalha na linha de produção, tem a LER e a DORT. A LER, lesão por esforço repetitivo, é uma doença profissional, né, que atinge o trabalhador pelo movimento, né, que ele realiza, biomecânico, esforço repetitivo, vai causar um desgaste físico no trabalhador. E a DORT, né, distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho, é uma doença do trabalho, diferença da LER, que é uma doença profissional. A doença do trabalho tem a ver com o ambiente em que o trabalhador está inserido. Então, digamos, se ele está em ambientes frios, daqui a pouco pode dar algum prejuízo à saúde dele. É por isso que os trabalhadores, nesses casos, eles recebem a insalubridade, né? Enfim, é para compensar enfim, esse perigo, né, do trabalho. Vamos lá. Empresas, inclusive, tá, de linha de produção e tudo mais, elas têm o nexo técnico-epidemiológico que vai vincular as doenças do trabalho à atividade. Então, o trabalhador tem que ficar de olho. Por que que isso é importante? Para a questão da ergonomia do trabalho e também do ritmo do trabalho. A empresa, então, é obrigada a dar materiais de boa qualidade para o empregado trabalhar. Por exemplo, né, dos frigoríficos aqui temos as facas com boa afiação para não causar distúrbios através do movimento repetitivo ou da biomecânica do trabalho, né? Caso, por exemplo, a faca de corte não esteja afiada o suficiente, vai causar um desgaste no empregado que vai ter que certamente usar mais força, digamos, para cortar aquele pedaço de carne, né? Então, o empregador é obrigado a manter boas condições de trabalho para o empregado e fazer cumprir a lei. Então, isso tudo está na RN 36, que vai falar sobre mitigação dos riscos do trabalho. Então, isso vai implicar em rotação obrigatória dos postos de trabalho, adequação do mobiliário, a antropometria e manutenção rigorosa das ferramentas, né? Tudo para diminuir a agressividade do trabalho, né, a saúde do empregado. Então, caso hum, ocorra algum problema de trabalho, né, ou LER ou DORT, lesão por esforço repetitivo ou desgaste, né, que nem nós vimos antes, pode ter direito o empregado a danos morais, danos materiais e até mesmo a pensão vitalícia. Então, danos morais tem a ver com o sofrimento, né, intrínseco ao problema, enfim, por negligência, enfim. Danos materiais tem a ver com o dano financeiro que o empregado sofreu, daqui a pouco ele teve gasto com cirurgia, medicamento, fisioterapia, ou lucros cessantes, né? Vamos dizer que daqui a pouco ele tinha outro trabalho além da linha de produção nos ambientes frios, né? Deixou de trabalhar, então é devido ao lucros cessantes. Isso tudo está em danos materiais, tá? E até uma pensão vitalícia, em caso de incapacidade permanente, tá? Total ou parcial. Tem a ver com a diminuição da capacidade de trabalho, né? É uma indenização para o empregado, pois ele teve perda da capacidade de trabalho, então, dali em diante, né, para o resto da vida. Então, é também devida, em alguns casos, uma pensão vitalícia, né?
Enfim, vamos lá. Aqui tá uma tabelinha com checklist dos direitos, tá? Pode pausar e dar uma olhada aí. E é isso, né? Aqui tá eu, logo do escritório e tudo mais. E gostaria de dizer para o pessoal, dá uma passadinha ali no site, vai ter lá um guia, né, de direitos, que é um resuminho em PDF de tudo que eu falei aqui. Vai ter a tabelinha dos direitos, igual essa última que a gente viu. E também vai ter mais para baixo na página do site, que vai estar o link aqui na descrição, uma planilha do Excel ajudando o trabalhador a calcular, então, os valores desta pausa, que nem nós vimos antes, essa pausa para descanso dos 20 minutos do trabalhador de ambientes frios. Então, lá vai ter a questão dos valores, ela também realiza o cálculo, né, para ver o que o trabalhador deixou para trás, tá? Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo, tá? Espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais os seus direitos. Caso você acha que tenha direito a algo que você viu aqui, não deixe de buscar um advogado da tua confiança, tá? E vamos ficando por aqui, tá? Um abraço, um beijo no coração, até a próxima.